8h44, está no ar o Saúde e Ciência em Destaque. Mais uma quinta-feira, mais um entrevistado aqui nesse quadro, em parceria com o Instituto de Biociências, com o apoio da Mega Científica. Haroldo Amaral. Pois é, e hoje nós vamos falar de sono, ou quase isso. Vamos falar de câncer, ou quase isso. E graças a essa parceria que a gente faz aí com o Instituto de Biociências, com a intermediação do jornalista o Leandro, e a gente vai falar com o professor Luiz Gustavo Chufa. O professor Luiz Gustavo é associado do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional no setor de anatomia do Instituto de Biociências do campus de Botucatu. A melatonina como aliada no combate ao câncer. Professor, uma alegria receber o senhor aqui para falar de sono, de melatonina, né? Eu achava até que a melatonina era uma coisa que só servia para o sono, mas o senhor está trazendo informações aqui muito produtivas, porque ela também ajuda em uma série de boas situações, inclusive no combate ao câncer. Um bom dia ao senhor, seja bem-vindo aqui à nossa conversa. Bom dia, Haroldo, eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui participando desse quadro Saúde e Ciência para contar um pouquinho das pesquisas que nós realizamos junto ao Instituto de Biociências. O senhor tem um título aqui bonito, né, no departamento Biologia Estrutural e Funcional. O que significa isso? Biologia Estrutural e Funcional é um novo departamento que congrega os setores de anatomia, fisiologia e morfologia. E trata de estudar a estrutura da célula, como que está organizada desde a célula, né, que é a ala microscópica, né, de uma formação, até, né, os órgãos e o corpo de uma forma geral, o organismo como um todo, e também os aspectos funcionais, como que, né, como que essas células respondem a estímulos, né, e os nossos órgãos funcionam de uma maneira orquestrada nesse organismo vivo. Já que o estripador diria vamos em partes, os senhores poderiam dizer vamos em células, né? Sim, vamos começar pela menor parte, a unidade funcional maior, né? Vamos falar da melatonina. O que é isso e qual é a sua importância nessas pesquisas que vocês realizam aqui no Instituto de Biociências, né, em relação ao combate ao câncer? Perfeito. A melatonina é bastante conhecida como hormônio do sono e é assim que ela vem sendo mostrada, mas ela é muito mais do que isso. A melatonina, nós sabemos que é uma molécula multitarefa. Então, não é o sono que produz melatonina. Quem produz melatonina é uma noite e uma noite escura, né? E vamos e convenhamos que o que nós menos temos experienciado é uma noite escura nos tempos modernos, né? Com a industrialização, com todo, né, o desenvolvimento, né, a noite se tornou muito, né, luminosa. Então, é diferente do que existia lá no passado, né, na Era do Fogo, onde só tinha, né, as estrelas e a lua. Com certeza, nesse ritmo, né, e o ciclo circadiano que ela organiza, ele era muito mais ajustado. Então, hoje, né, nós temos que cuidar bastante da nossa noite. Então, a noite escura é uma noite, né, muito importante para que se produza esse hormônio. Embora a gente vá falar da melatonina e o câncer, provavelmente então essas noites com alguns abajures acesos, aquelas lampadinhas que existem, e até dormir de televisão ligada, ela acaba sendo prejudicial, de fato, para a qualidade de vida, né? Assim como a gente precisa do sol por causa da vitamina D, é o inverso. Talvez a melatonina seja a vitamina D da noite? Exatamente. A luz solar, né, para a produção da vitamina D é extremamente importante, e para a produção da melatonina, a luz solar durante o dia é importante também. Ela auxilia, né, na organização para a produção noturna de melatonina. O problema é que nós temos a luz branca e o LED muito presente na sociedade hoje. E é dentro desse tipo de luz que o azul, que é uma faixa luminosa que é bastante energética, que é captada pela retina, leva uma informação que faz com que haja o desligamento da produção da melatonina. Então, né, para ter uma noite plena de sono e para ter uma produção bastante regulada de melatonina, é importante a escuridão, né, a ausência de qualquer entrada de luz
que seja feita. E isso pode impactar em crianças e idosos, né? Por exemplo, tem muita gente que reclama que não dorme ao tempo ideal, ou gosta de dormir na madrugada e acorda 9 horas. Lembra do Jô Soares que falava que eu iria dormir 4 horas da manhã e acordava 10 horas? Quem tem essas alterações tem dificuldade de produção de melatonina. Imagino que, como é que chama? Os hormônios sejam alterados, e isso implica em alteração no corpo inteiro, né, professor? Sim, com certeza. Como ela é um sinalizador, então vamos começar, né, da origem da melatonina. Então a melatonina ela foi descoberta em 1958 por um dermatologista, Aaron Lerner, de Yale, da Universidade de Yale. Ele caracterizou, né? Ele tirou a glândula pineal, que é a glândula que produz, é uma glândula localizada no centro do cérebro. Tem a forma de pinha, por isso leva esse nome, glândula pineal. Ele fez um macerado dessa glândula e colocou na pele do sapo e viu que ela modificava a pigmentação da pele. Então o mel da melatonina, esse prefixo do nome, ele vem dessa capacidade dela alterar os melanócitos, que são as células que produzem os pigmentos. E tonina deriva da serotonina. Então a serotonina é um hormônio, acho que bastante conhecido na população, é o hormônio do prazer, do bem-estar. Então a melatonina ela deriva da serotonina. Então para que eu produza a melatonina à noite, eu preciso ter esse hormônio que é o precursor dela, que é a serotonina. E a serotonina ela é produzida a partir de um aminoácido que nós ingerimos na alimentação. É um aminoácido que nós falamos que é essencial, que é o triptofano. Então nós precisamos ter essas duas sedes né, para ser produzida a melatonina. Então é como se a gente fosse pensar, né, Haroldo, numa casa, né, e a pintura de uma parede de uma casa, por exemplo. Então a matéria-prima é a tinta, que é a serotonina e o triptofano. Nós precisamos ter o serviço, são os pintores para executar e fazer a pintura dessa parede. Quem então são as enzimas, que são as moléculas que transformam a serotonina na melatonina, e isso ocorre à noite. Então essas enzimas, que são esses transformadores, são como uns agentes que vão lá e fazem a modificação da molécula da serotonina e produz a melatonina. Então de nada adianta a gente ter, né, essa matéria-prima, sendo que a gente não tem esses agentes transformadores da molécula. Então tem que estar tudo funcional. Mas outro dia eu estava numa farmácia fitoterápica, eu vi lá melatonina, falei, não preciso nem dormir mais. Quer dizer, eu nem sabia que todos esses detalhes que o senhor está falando aí, até imaginava que ela ajudava a induzir o sono. Ela ajuda a induzir o sono, e qual é a vantagem desse produto? Eu acho que é fitoterápico, não sei se tem de outra forma. Perfeito. A melatonina ela é na verdade um facilitador do sono. Então ela age na noite para modificar e para fazer a indução do sono profundo, que é aquele sono reparador, restaurador, e ela fazendo essa modificação, ela começa, né, a ter um aumento. Então nós entramos na noite, ela começa a ser produzida por volta das 3 da manhã, no pico da madrugada ela tá em alta, e depois com o início do dia ela começa a cair. É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que tem o que a gente chama de cronotipo, e que isso é ditado de forma genética. Então o indivíduo às vezes começa uma produção de melatonina logo no final da tarde, início da noite, e aí ele vai ter um pico de melatonina adiantado, e tem aqueles indivíduos que são os vespertinos, noturnos, que tem, né, um arraste da produção de melatonina. Ele vai ter essa produção, né, no início da fase de claro. Então é bastante diferente. Então quando ela está sendo produzida, ela dita para o nosso organismo: é noite, é momento de não ingestão de alimentos, é momento do nosso organismo fazer uma série de detox, uma limpeza geral. Então vai ser reparado, né, correção de erros do DNA, né, a questão de neutralizar os oxidantes, né? A gente fala muito dos radicais livres, né? Então essa limpeza no nosso organismo é feita à noite. E quando ela cai, ela acaba ditando o dia também. Então ele é um temporizador, né? Isso se repete diariamente. Então ela é como se fosse um diário do nosso organismo. Então à noite ela produz, sinaliza, né, algumas funções, né, e atenua outras, diminui outras, e quando ela cai, né, o dia vem, e aí, né, outras mensagens chegam, como é hora de despertar,
né? É hora de se alimentar, é hora de fazer atividades, fazer as relações sociais e assim por diante. Nós estamos aqui conversando com o professor Luiz Gustavo Schufa, que é correto a forma que eu estou falando, né? Schufa é professor associado do Departamento de Biologia Estrutural do Instituto de Biociências no setor de anatomia, e ele está aqui falando conosco a respeito da importância da melatonina como aliada ao combate ao câncer. Você pode participar através do nosso WhatsApp 999011035 para encaminhar perguntas. E qual é a importância da melatonina nesse combate ao câncer aí? Eu estou aqui imaginando um monte de situações, mas eu ainda não cheguei lá. Eu sei que o câncer é uma molécula celular que passa por alterações, e agora estou querendo entender como que ele enfrenta essas forças melatoninas no período da noite. Como que é esse trabalho? Como as pessoas que estão em tratamento de câncer pode aliar ou naturalmente com noites bem dormidas, né? Ou com os produtos que a gente pode tomar? Interessante a questão. A melatonina, ela passou, né, Haroldo, por uma série de eras de descoberta. Então, né, a partir do momento que ela foi descoberta lá em 58, ela estava muito relacionada com a questão da reprodução. Né, em todas as espécies, incluindo, né, as espécies sazonais que se reproduzem ao longo das estações do ano. Então, né, dia longo, noite curta. Então, ela tinha uma vertente de estudo, né, muito forte nessa questão da reprodução. E aí começaram alguns experimentos ali na década de 70, início da década de 70, mostrando que ela coordenava, né, todo um eixo, né, todo um mecanismo de regulação da reprodução. E aí alguns experimentos aconteciam ali. Então nas cobaias, nos animais, eles removiam essa glândula pineal, que é a sede principal da produção da melatonina, e observaram aumento do testículo e dos ovários nesses animais. Então tinha um hiperdesenvolvimento dessas estruturas, dessas gônadas. E aí quando eles deixavam eles na luminosidade contínua, também isso acontecia. Então eles começaram a perceber que ela consegue controlar e regular, né, a reprodução. E aí, né, muitos estudos vieram nessa frente. Depois, na década de 80 e 90, né, o aspecto antioxidante da melatonina estourou, veio em alta, né? Então a melatonina, ela tem essa capacidade funcional do não envelhecimento. Então ela opera e é um poderoso antioxidante, né? Para os ouvintes que não conhecem, que seria, né, uma molécula antioxidante. Então os radicais livres, que são aquelas pequenas moléculas, elas estão desbalanceadas, como se fosse o pneu do nosso veículo, né? E se ele não for balanceado, ele vai levar um dano geral ali no carro. Então a molécula, ela fica reativa, essas pequenas moléculas, ela reage com gordura, com DNA, com proteína, e leva a doenças, leva à morte da célula, ela acaba danificando a célula. Então os antioxidantes são moléculas que vêm, né, se aliar a ela para regular e balancear ela, né, fazendo a troca de um elétron, que a gente fala, né, ele doa um elétron. E a melatonina, ela veio com essa capacidade de doar o elétron, e ao mesmo tempo ela estimula outras moléculas antioxidantes. Então foi essa era, né, boom da descoberta da melatonina como antioxidante. Final de 80, início de 90, começaram as pesquisas a respeito dos efeitos antitumorais dela. Então como que começou, né, essas descobertas? Eles observavam que indivíduos que tinham dificuldade de dormir, um sono irregular, e isso era de forma constante, tinham mais probabilidade a desenvolver doenças, incluindo, né, até o câncer. E aí eles começaram a desenvolver alguns outros estudos mensurando. Então, indivíduos oncológicos, eles tiravam, né, o plasma e media, né, fazia a medida da melatonina. E a melatonina estava baixa nesses indivíduos oncológicos. Aí ligaram uma chavinha. Opa, né, se ela está baixa nesses indivíduos, ela, né, deve deixar de estar fazendo alguma função, claro, nesse contexto do câncer ou nesse ambiente do câncer. E nós fizemos umas pesquisas recentes, e alguns outros grupos têm feito também, de olhar na célula do tumor. Eu trabalho com cultura de célula única de tumor. Né? A gente mantém essas células, né, de tumores específicos, e a gente avaliou a concentração da melatonina nessas espécies e vimos que ela está menor, ela está pela metade
reduzida em relação a uma célula normal. E aí nós começamos a perceber, então ela é um sinalizador, ela deve estar presente, é um hormônio natural que, né, tem uma relação com várias funções nessa célula, ela está baixa. Será que, né, se a gente administrar ela como um suplemento ou como um adicional no tratamento, será que ela recupera algumas funções? E os estudos, né, isso já há 20 anos, já vem mostrando que ela tem esses efeitos de diminuir a taxa de crescimento das células, né, levando à expansão desse tumor, diminui a probabilidade de progressão e também de metástase do tumor, diminui o estímulo de produção de novos vasos sanguíneos, porque o tumor é uma célula, né, que está no ambiente e que tem uma versatilidade, uma capacidade muito grande. Né? Irrigação, então ela diminui esse atrativo dos vasos e uma série de outras questões. Então isso já está comprovado, e inclusive os mecanismos como ela atua para promover essas ações antitumorais. Legal. São 9 horas em Botucatu. A gente está aqui conversando com o professor Luiz Gustavo Schufa, que é professor associado do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional no setor de Anatomia do Instituto de Biociências, nessa parceria de Saúde e Ciência em Destaque aqui na Rádio Clube, com parceria de diversos professores e instituições ali, departamentos da faculdade. A gente vai a um comercial e volta na sequência. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 38820908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br. Todas as quintas, dentro do Jornal da Clube Gente, uma entrevista imperdível para quem se importa com a saúde e bem-estar. É o Saúde e Ciência em Destaque. 9h01, você está ouvindo o Jornal da Clube Gente. Dentro do Jornal da Clube Gente, o quadro Saúde e Ciência em Destaque, que tem sequência aqui no Jornal da Clube Gente. Muito bem, e a gente continua aqui. Você pode participar pelo telefone 999011035, 999011035, e encaminhar dúvidas para o doutor Luiz Gustavo Schufa. O professor, durante o dia a gente percebe que essa tal vitamina D, e eu até aí estava querendo falar para você fora do ar, esses dias eu descobri que os animais, e imagino que o ser humano, durante esses períodos de verão, quando há uma exposição, um período maior de sol, aumenta inclusive a capacidade de fertilização. Quando chega no inverno, a melatonina, ela ajuda a diminuir essas incidências de casos de câncer. Tem alguma coisa a ver? Colocação, é exatamente isso. Então, se nós traduzimos isso para os animais de reprodução sazonal, então nós temos ao longo das estações um dia longo, e aí no dia longo eu tenho uma inibição maior, né, uma taxa menor de produção da melatonina. Já nas noites mais longas, né, no período do inverno, nós temos uma produção, né, mais avançada, né, ou mais prolongada da produção da melatonina. A melatonina, ela tem uma vida útil curta em termos de tempo. Então 40 minutos, né, mais ou menos ali, essa molécula que foi produzida, ela cai. Por isso que é um crime hoje, né? A gente acorda na madrugada, né? Vou acender a luz para fazer algo, você coloca tudo a perder. Toda a produção que ela iniciou e está aumentando ali na circulação do sangue, ela vai quase para o nadir, né? Ela quase zera. Então, né, a gente tem que preservar. Então, essa noite, esses, né, organismos têm essa noite mais prolongada, ele tem, esse hormônio tem a capacidade de sinalizar, de avisar ali para uma região do nosso cérebro para não produzir os hormônios relacionados à fertilidade. Isso é muito variável, né? Então, tem os animais que dependem desse sinal da melatonina, que ela é mesmo um hormônio do tempo, né? Ela que dita o tempo e ela visa, né, para as nossas células. Então ela também acaba regulando essa questão reprodutiva
nesses organismos, nesses animais. Doutor, e no caso, em se tratando do câncer, é óbvio, o senhor é pesquisador na área de biologia, que é diferente da área de medicina, de outras coisas, embora vocês trabalhem de forma integrada por conta das amostras de célula que o senhor pesquisa. Quem está nos ouvindo aí, se começar a tomar melatonina aí, vai acabar com câncer, vai ter noites bem dormidas, porque tem a questão de automedicação, e esse medicamento, até onde eu sei, ele não tem uma regulamentação. Então, para inclusive preservar as pessoas que têm dificuldade de dormir e possam estar usando, eu tomar esse remédio aí como se fosse água, o que vai acontecer? Excelente pergunta, eu estava esperando por ela. A melatonina é um hormônio, né? Ela é produzida pela glândula pineal, mas não somente pela glândula pineal. Vários outros órgãos, e particularmente a maior parte das células do nosso corpo, ou quase todas, produz a melatonina numa estaçãozinha dentro da célula que a gente chama de mitocôndria, uma organela que produz, né, tá relacionado com a energia. Então já descobriram, né, nessa mitocôndria, né, toda a maquinaria, ou todo o arsenal que produz a melatonina nessa célula. E a melatonina é produzida em outras células também, desde a bactéria, a célula vegetal também produz mais do que a célula animal. Então as plantas, né, produzem melatonina, tem função de defesa nessas plantas. Agora ela é um hormônio, então a gente tem que tomar cuidado quando se fala um hormônio. Então a Anvisa, ela, né, preconiza e disponibilizou no mercado uma dosagem bastante baixa de melatonina, 0,21 miligramas. A gente vê as pessoas usando de forma indiscriminada, né? Sem saber se é um baixo produtor de melatonina, 3, 5 miligramas, até 10 miligramas para induzir o sono, e relatam, né, de fato, né, um efeito de melhoria nesse sono. O fato é que às vezes não é a melatonina, a falta da melatonina que esteja levando a essa desregulação do sono. Então o que nós deveríamos fazer é ver se eu estou produzindo pouco. Então faz uma dosagem, né? É um suave bucal, você tira ali da saliva, faz, né, o ensaio ali, mede. Que médico a gente procura para fazer isso? O endocrinologista, acho que seria, né, o mais indicado. E faz toda essa apuração, né? E aí a gente tá respaldado. Agora, tô produzindo menos, aí eu vou repor. Mas antes disso, Haroldo, eu queria tocar no ponto da prevenção, né? Do cuidado e da gente preservar a nossa produção endógena de melatonina. Antes de suplementar e recomendar o uso adicional, né? Por que nós não tentamos proteger a nossa própria produção? Como? Tendo uma boa higiene do sono, né? Dormindo em locais escuros, evitando luz, evitando exposições inadequadas, né? A tela do celular hoje é um grande vilão. Nossa, né? Verdade. Por mais que nós tenhamos, e a mídia tem divulgado bastante. E essa pouca luz atrapalha? Atrapalha. Até a luz, então a gente opta, né, à noite, né, um ambiente mais intimista, uma luz, né, mais vermelha, né, ou amarela, porque a luz branca, né, essa aqui, que eu soube dá até câncer de pele. Durante o dia ela é boa, né, o sol, né, o azul, né, durante o dia ele é bom, é necessário, não só, né, na questão da melatonina, mas, né, em todas as outras funções, né, do sol, né, claro, né, respeitando todos os protocolos da exposição ao sol, mas à noite, né, ela vai, né, causar problema. Então temos que cuidar dessa produção. Então às vezes muita gente fala, eu vou tomar melatonina, eu tô com falta, né, de sono, eu tenho um sono não reparador, eu me sinto cansado no outro dia, e a melatonina ela é bem tolerável. Ela é pouquíssimo tóxica. Então, se você tomar um pouco a mais, no máximo no outro dia você vai ter dor de cabeça, um excesso de sonolência, se você está tomando além do que você produz. Então, verificar se você está produzindo e como você está produzindo, acho que seria, obviamente, o melhor caminho, antes de fazer a suplementação e a reposição. Quer dizer que os antigos, né, os biólogos sempre dizem isso, que observando a natureza você vai chegar a algum caminho. Pelo menos eu já ouvi isso de vários biólogos. Quer dizer que essa história de beber água, tomar sol e uma noite bem dormida dá até um ar de rejuvenescimento na gente. Por isso que os antigos dizem, tá bonito, dormiu bem. É uma coisa mais ou menos por aí, doutor? Sim, exatamente. Uma noite de bom sono e é necessário. Olha quanto tempo da nossa vida nós passamos dormindo, né? Mais da muito metade, tempo, né? Mais da metade. Então, não é à toa.
né? Então nós precisamos disso. Então tem funções acontecendo no momento do sono importantes e durante o dia para revitalizar o início do outro dia. Então é fundamental para a gente manter todas essas regulações, todas essas funções. Professor, eu sei que o senhor é biólogo, não é decorador, né? Mas e aí, a gente tem lâmpada da rua, tem o celular que o senhor falou, às vezes eu, por exemplo, hoje para tentar dormir eu deixei a televisão ligada, acho que é por isso que eu estou esquecendo até meu nome aqui, o RG. Em função dessa modernidade toda, das tecnologias que a gente traz, por questões de segurança. Hoje, se você andar à noite na cidade, você vai encontrar quase todas as casas com pelo menos uma lâmpada no quintal ou na cozinha acesa ou no banheiro. Algumas famílias, aí até vem uma pergunta, a gente percebe hoje uma irritabilidade muito grande nas crianças que estão nascendo, e eu observo que por razões de segurança tem aquela babá eletrônica, tem uma lampadinha que nunca é apagada. Será que é aí que está o problema dessa... Quer dizer, cada caso é um caso, não vamos particularizar. Mas será que muito das crianças irritadas, estressadas que a gente está vendo, os velhos irritados e estressados também, né? Não tem a ver com essa nossa falta de preocupação com a luz absolutamente escura para a gente dormir e retomar essa produção de melatonina? Certamente. A noite, né, e esse ambiente da escuridão, que é o que a gente, né, preconiza, o breu mesmo, né? O breu, né? Então é fundamental para que nós tenhamos uma noite de bom sono e todos os, né, essa regulação natural e orgânica, né, que a gente fala, né, seja compensada. Então, certamente, de forma inconsciente, né, a gente percebe ali, mas a gente não sabe o que está por detrás, né, dessas alterações de humor, né, até de comportamentos sociais e os fisiológicos, né, que estão bem descritos já e bem reconhecidos. Então, temos que ter essa consciência. Já é momento, né? Tem aumentado essa preocupação e essas notícias têm chego, né, de forma mais facilitada para a população e cada vez mais a gente tem que estar preparado e preocupado com a nossa noite. Não tem como ir contra, né? Claro, a gente está, né, vivendo, a gente vive uma noite, né? Estender uma noite, vou sair, vou para uma festa, né? Tudo bem, o problema é quando isso vira de forma frequente, periódica. Aí quando se estende, né? Então, indivíduos que têm a troca de turno, é muito comum, né? Então, expostos, né? À noite ficam, né? Aliado a alguns medicamentos, pode até ampliar, né? Isso, né? Fazer a reposição, né? Verificar, né? De forma constante como que está essa produção. Durante o dia, quando fizer o sono, tentar, né? Selar totalmente o ambiente com blackout, né? Para mimetizar, né, esse ambiente escuro durante o dia, né, uso de vendas, de tapa-olhos. Então tem uma série de condutas que poderiam ser adotadas para a gente preservar essa questão do escuro, da noite escura, com a produção desses ritmos. Deixa eu criar um problema aqui para o senhor tentar resolver, né? Acho que já estamos estourando o nosso horário aqui, tem uma pergunta, mas eu queria saber o seguinte, professor. O senhor falou dos tapa-olho aí, às vezes a gente vê em filmes os caras pondo aquilo lá. Se eu tenho dificuldade de dormir à noite, mas durmo durante o dia, numa sala com o mínimo, com o máximo de vedação possível, é possível, perdão, produzir essa melatonina? E o Osmar também tem uma pergunta logo na sequência. Sim, é possível, desde que o ambiente seja totalmente favorável. Então, ao longo de um período, você vai fazer essa inversão do seu ciclo, né? Você vai deixar de produzir, né, quando deveria, quando você foi, né, programado para produzir, que é à noite, e passa. Mas você tem que ter todos esses pré-requisitos ambientais que favoreçam essa produção. Nos animais, Haroldo, nas pesquisas que nós desenvolvemos, né, eu trabalho na bancada com cultura celular de câncer e também com os modelos animais, né, os ratos e os camundongos, e nós conseguimos perceber, eu trabalho com tumores da reprodução feminina, principalmente o ovário e o câncer de mama. Nós percebemos que a melatonina está baixa e quando a gente adiciona, ela faz, né, uma série de medidas, ela leva essa célula doente do câncer à morte. Ela impede, né, uma série de outras
outras vantagens que o tumor ele tem, incluindo o metabolismo. Ela muda o metabolismo semelhante, né, ao metabolismo de uma célula normal. Então ela tem essas propriedades. E a melatonina já está na clínica. E tem uma série de trabalhos mostrando que em pacientes, quando consomem a melatonina juntamente com o quimioterápico ou a radioterapia, ela tem efeitos benéficos de melhorar a qualidade de vida do paciente, essa questão do sono, que é bem conhecida. Também ela aumenta a sensibilidade do tratamento padrão da doença, então ela tem uma sensibilidade aumentada, ela diminui a taxa de crescimento desse tumor e também, né, prolonga a vida dos pacientes oncológicos. Então ela está entrando nesse cenário clínico como um adjuvante, como um colaborador dos tratamentos padrão. Osmar? Tem uma pergunta aqui uma pergunta, não, uma afirmação, na verdade, da Fabiana, nossa ouvinte. Ela está dizendo o seguinte: bom dia, a neuro do meu filho receitou a melatonina para ele. Ele tem 6 anos, é autista nível 1 de suporte com altas habilidades. Pós o uso, eu tive um resultado incrível, porque ele não gostava de dormir. Não conseguia, tinha pesadelos. O resultado foi tão bom que baixou também a adrenalina dele durante o dia. É comum a melatonina promover isso nas pessoas um pouco mais exaltadas, um pouco com a adrenalina um pouco mais alta? Sim, Osmar, importante pergunta, agradeço ao ouvinte. A melatonina, hoje na Anvisa, ela tem sido, né, tratada com muito cuidado nessa questão da criança e do adolescente, né, porque ainda tem um sistema imaturo, né, dessa produção, mas realmente ela tem uma série de benefícios. Então, quando recomendada por um profissional da área, ela tem mostrado, né, uma série de benefícios. E sim, ela está relacionada, então quando ela está aumentada, uma série de outros hormônios eles estão baixos, atenuados. Adrenalina, tem outros hormônios também que a gente poderia citar, né, a cortisona. Então ela age nessa contramão, né, de alguns desses hormônios, e aí acaba, né, auxiliando, né, no bem-estar, né, diminuição da irritabilidade, né, em uma série de alterações e transtornos que a gente observa. E tem contraindicação? Por exemplo, a criança, ela citou aqui que o filho dela é autista nível 1. Tem que ser feito e administrado por aviada receita através de um especialista, né? Não é tomar indiscriminadamente. Né? Jamais. Então, por ser um hormônio, ela deve ser usado com muita cautela. Então, sobre recomendação, sobre acompanhamento. Então, é importante que se tenha, né, essa equipe multidisciplinar amparando esse cuidado, né? Como eu disse, ela é bastante tolerada e pouco tóxica para o organismo. Mas ela, né, por ser um hormônio natural. Tem efeitos colaterais? Os efeitos colaterais seriam esses: o excesso de sonolência, às vezes uma dor de cabeça, mas outros efeitos. Agora, se você tomar muito em excesso, vamos pensar uma overdose. Vou tomar muita melatonina. Vou tomar porque eu não durmo à noite, eu quero tomar. Eu quero tomar melatonina que vou apagar. Sim. Não é bem assim. Você vai ter uma ruptura, chama-se ruptura do sistema circadiano, que é esse ciclo, né, do dia e da noite, né? Então você vai ter, ele chama de cronorruptura. Então seria as funções básicas da noite e do dia serem alteradas. É como o jet lag. Você fica jet lag seria, né, o momento ali, né, da transição. Durante o dia você está com sono, à noite às vezes o sono não chega na hora, né, na hora adequada, é mais ou menos isso. Só que aí essa cronorruptura, você vai produzir hormônio que era para produzir durante o dia, né, à noite, e vice-versa. Você vai ter uma alteração daquilo que era para estar acontecendo no organismo. Porque a gente tem cada célula, cada hormônio, cada produto que ela lança na circulação, tem um momento ideal, né? Então tem a melatonina, é claro que tem os genes do relógio, cada célula tem um relógio particular, e isso tudo é muito finamente organizado ali. Então, se a gente, né, oferece, né, um agente que mexe com isso em excesso, com certeza essas funções básicas todas vão ser alteradas ao longo do tempo. Algumas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que dormem muito pouco, apesar da recomendação dos especialistas em sono de dormir de 6 a 8 horas, tem noites que eu durmo 4 horas, 3 horas. É recomendável. Eu, pelo menos, aparentemente, eu não sinto a falta do sono. Eu mantenho as minhas funções durante o dia, na minha atividade normal. Mas é recomendável com uma pessoa que queira seguir essas recomendações do geral, da OMS, inclusive, de 6 a 8 horas de sono,
tomar melatonina para complementar, para tentar ajudar, isso é possível, isso é recomendável ou não? Às vezes não. Às vezes você tem o sono reparador nessas 4 horas de sono, nessas 6 horas. Você dorme, profundo. Você entra no sono profundo. Exato. A gente tem vários ciclos de ciclos de sono durante a noite. Você entra, né, no sono não REM, tão falado, né? Você consegue atingir isso e aí você, né, já fica descansado no outro dia. Outros indivíduos vão precisar de 6 horas, outros de 8 horas, né, seriam os intermediários, né? Isso é determinado geneticamente, que são esses cronotipos, né? Então, os indivíduos, eles tendem a ter a sua própria, vamos dizer, identidade do sono, né? Então, uns precisam menos, outros mais. Então, não necessariamente você precisa da melatonina. Às vezes, sua melatonina, ela tá extremamente equilibrada e regulada. E dentro de um geneticamente falando, que aquelas 4 horas ou 3 horas que eu durmo é suficiente, porque no meu caso específico, tô citando eu aqui, né? Mas tem muita gente que passa por isso. A hora que eu apago, a hora que eu durmo, é como se desligasse da tomada. Pode cair trovão, cair chuva, trovão, cachorro latir, eu não acordo, só vou acordar no outro dia naquele horário específico. Então, quer dizer, meu sono tá dentro dos meus parâmetros, ele tá em dentro ordem. dos parâmetros. Nada adianta eu dormir 8 horas e não entrar no sono profundo. Exato. Eu ficar lá no sono não REM, ali, naquele latência, né? Naquele sono superficial e não entrar no... Então, a cada ciclo, você tem 1 hora de cada ciclo, a gente tem uns 4 a 6 ciclos do sono durante a noite e esse ciclo dura, né, uma meia hora do não REM e uma meia hora mais ou menos o REM, que é o reparador. Então você está, né, encurtando esse e entrando no sono reparador, e isso vai se repetindo, né, ao longo desses ciclos. Então, né, com certeza você tem, né, um gatilho, né, de descanso, né, e muito maior do que aqueles que dormem 8 horas e não entram. A hora que é para desligar, entrar no REM, ele modula, ele volta no estágio das ondas iniciais do sono. Professor, só para finalizar o aqui do ouvinte, o Adalberto está perguntando o seguinte: a melanina não é para pele, mas agora vocês estão falando do sono, mas não tem nada a ver melanina com melatonina. Perfeito, tem muita gente que confunde, né, melanina com melatonina. Na verdade, uma pergunta interessante do ouvinte também, lá quando ela foi descoberta, como eu mencionei, por um dermatologista. Pois é. E aí o mel faz uma menção à melanina, que mexe com os melanócitos, por isso que ela mudava essa pigmentação da pele do sapo. Então o nome derivou dali. Mas a função dela é outra, né? Vamos separar ela a melatonina da melanina. Mas ela foi identificada por ter essa capacidade de alterar o pigmento da pele do sapo. Professor, é óbvio que a gente está falando aqui a respeito da melatonina com o combate ao câncer, mas eu também penso que o senhor fala muito da questão de hormônio e tal. Ciclo reprodutivo, muitos homens, muitas mulheres têm dificuldade na procriação. Será que não tem a ver aí com a tal da melatonina? A melatonina está sendo bastante empregada na fertilização in vitro, no anti-envelhecimento do ovário. Então o ovário e o testículo também são produtores de melatonina, então esses órgãos, né, genitais, eles produzem a melatonina. A melatonina tem uma função local ali, né, de promover essa proteção contra os radicais livres e manter ele em funcionamento. Então, muitas mulheres têm feito uso, né, adjuvante, né, com tratamento da melatonina recomendado e acompanhado por médicos, endocrinologistas, tentando modular. E as taxas de reprodução têm mostrado bastante elevadas, têm aumentado bastante essas taxas. Então ela tem contribuído bastante como uma molécula anti-envelhecimento e como um estimulador da reprodução e da produção dos gametas e etc. Professor, minha última pergunta, porque a gente também tem outras entrevistas ainda hoje, mais uma questão importante. De vez em quando a gente ouve falar que toma medicamento para dormir, toma um conhaque, um uísque, uma cerveja para dormir, outros têm hábito de fumar para dormir, tomar café. Esses aditivos, alguns estimulantes, outros que são recomendados, qual a interferência na produção de melatonina, desde que, óbvio, seja o Dr. Google que receita, ou seja uma situação que o próprio cidadão, sem passar por esse exame que o senhor falou aí, como que fala? O SWAB, é uma coleta, né, da saliva, né? Sem fazer esses detalhes. Essa
esse automedicamento ou essa rotina para dormir ajuda, prejudica? Porque tem muita gente que tem rituais para dormir, né? Sim, sim. O álcool já está comprovado que ele é um inibidor da melatonina. Ele acaba tendo, né, fazendo com que a glândula pineal produza uma menor quantidade de melatonina. Então isso já está na literatura, tem estudos que comprovam isso. Outros hábitos ou outros agentes que entram em contato ainda, né, pouco se sabe, ainda não é, né, não temos corpo de evidências ainda para afirmar, mas com certeza, né, a gente tem, né, os nossos hábitos, né, seja, né, da exposição ambiental, aos agentes do ambiente, né, tóxicos, ou então a substâncias que ingerimos, que entramos em contato, certamente, né, se não está prejudicando a produção da melatonina, está contribuindo com outros malefícios. Eu disse que era a última, mas eu enganei o senhor. E esses estudantes que passam a noite sem dormir para prestar vestibular, quantas horas o senhor ficou sem dormir? Os nossos colegas aqui fizeram faculdade também, e quase todo mundo aqui passa ou por trabalho. Imagino que seja um erro varar a noite estudando. É óbvio que a gente acumula e traz o conhecimento, mas eu sempre escuto que para fixar lá dentro, a gente tem que dormir, né? Exatamente. O senhor se arrepende de ter ficado sem dormir aí ou não? É que eu comecei a estudar melatonina tem 15 anos. Eu já tinha passado pelo vestibular, pela graduação e avançado, mas faz total sentido. Então, a noite é o momento da consolidação do conhecimento. Então, precisa, além de tudo que nós estamos conversando, a noite ela precisa ser respeitada e, né, para que a gente consolide memória, né, o conhecimento. Então, avançar muito à noite, é claro que, né, eventualmente vai acontecer, eu preciso finalizar uma tarefa, eu preciso finalizar um conteúdo. Isso não pode se tornar uma repetição, porque aí sim a gente vai, né, começar a mexer com uma série de outros atributos. Professor, é óbvio que a gente falou do Instituto de Biociências, das pesquisas, etc. E muita gente ficou curiosa. A gente aconselha a procurar, então, um endocrinologista, né, para fazer os seus exames. Mas caso as pessoas, por ser um centro de referência, caso queira ter mais informações específicas, tem algum setor lá no Instituto de Biociências ou na Unesp de Botucatu? Eu sei que tem uma clínica do sono na Faculdade de Medicina ou no Hospital das Clínicas, não sei. Como que as pessoas que motivaram a querer identificar esses problemas, conhecer a melatonina de forma correta, como que elas podem chegar o approach aí com a instituição, a Unesp, ou o Instituto de Biociências? Sim, nós temos vários centros que estudam melatonina no Brasil. Então, tem em São Paulo, nós temos colaboradores também em São José do Rio Preto, aqui em Botucatu nós temos alguns colaboradores também que estão na área da melatonina. Eu tenho uma colaboração internacional com um professor que ele foi um dos pioneiros e participou de todas as eras dos estudos da melatonina, teve aqui em Botucatu há um tempo atrás. Ele tem 85 anos, ele é um usuário da melatonina e, né, então, né, e com a idade a melatonina cai, então, né, ele é um defensor, né, e conhece as propriedades da melatonina como ninguém. Então, a clínica do sono, temos a clínica do sono na Faculdade de Medicina, tem outras também na cidade de Botucatu, mas o acompanhamento mesmo, eu quero saber se a melatonina é o responsável pela minha falta de sono. É procurar, né, um profissional da área, fazer a dosagem, e aí sim, né, a recomendação para esse caso em específico. Eu estou à disposição também lá na anatomia para, né, tirar dúvidas e conversar sobre o uso da melatonina, sobre os benefícios da melatonina. Me coloco à disposição e gostaria de agradecer também a toda a equipe, né, que está conosco. Então nós temos uma série de alunos, de colegas, professores, profissionais, pesquisadores, né? Hoje a gente não faz nada sozinho. Claro. As pesquisas, elas são bastante colaborativas e só em conjunto que nós conseguimos comprovar algo e avançar na ciência. Legal. Em nome aqui da Mega Científica, a gente agradece ao professor do Instituto de Biociências, Luiz Gustavo Chufa, e espero que você que está nos ouvindo tenha aproveitado de todo o saber que ele nos ofereceu, e um bom dia ao senhor e muito obrigado por todas as informações referentes a esse belo momento que é dormir.
Prazer é todo meu, Haroldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse quadro. Você, o Osmar, o Leandro, que também fez todos os bastidores. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso e conscientizando a população sobre uma noite bem dormida, sobre a preservação da melatonina e também, né, nessa vista dela como um potencial aliado, nos tratamentos antitumorais. Obrigado, professor. 9h29.